Graça e paz, meus irmãos, bom dia. Antes de iniciarmos o culto, chamar aqui as nossas crianças para nós estarmos orando. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa vida desses pequeninos. Senhor, os abençoe, que o Senhor venha dar do seu Espírito a eles para que eles possam compreender aquilo que está sendo ensinado através da vida dessas guerreiras professoras, que têm domingo após domingo, manhã após manhã, noite após noite, quarta após quarta, ensinado essas crianças o caminho do Senhor, que elas sejam edificadas e fortalecidas para continuar esse excelente trabalho que tem sido feito através do Ministério Infantil. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, abrem as suas Bíblias comigo em Jó, capítulo 1, por gentileza. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 20. Jó 1:20. Todos conseguiram? Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Jó 1:20 vai dizer assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que é eficaz, que é viva, que é santa, que é infalível, que ela venha penetrar no nosso coração, na nossa mente e venha surtir efeito na nossa vida diária. Que o Senhor venha nos edificar através da tua palavra, que eu diminua, que o Senhor cresça, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, irmãos. Hoje o tema dessa mensagem vai ser a adoração fiel em meio às provações. Nós vamos ver sobre a história de Jó. O que Jó tem para nos contar? Um homem de grande provação, mas um grande homem temente a Deus. O tema dessa mensagem vai ser adoração fiel em meio às provações da vida. A história de Jó, ela é marcada por contrastes intensos. Jó, ele era um homem íntegro, fiel a Deus, respeitado e próspero. Sua vida seguia em segurança até que, de repente, ele foi atingido por uma sucessão de perdas e danos em sua vida. Jó, um homem a qual era reto perante ao Senhor, Jó, um homem a qual era reto perante a sociedade, Jó, ele foi abatido em tudo e em todos, porque ele perdeu seus bens e seus filhos. E esse homem que foi atingido nos seus bens, nos seus servos e nos seus filhos, um homem que teve essa sucessão de ataques, como é que ele se portou em meio à adoração ao Senhor? Como ele permaneceu sobre esses ataques? Ele se permaneceu fiel ou ele permaneceu incrédulo ao Senhor? Nós vamos ver que Jó, ele levantou alguns questionamentos. Jó levantou até mesmo algumas questões contra Deus e Deus respondeu ele e Jó teve que ficar quieto. Os amigos de Jó levantaram acusação sobre a sua vida, sobre a sua espiritualidade, assim como Satanás levantou perante ao Senhor que Jó só era reto e íntegro porque o Senhor o abençoava. O texto que nós vamos meditar, ele não faz questão de disfarçar e suavizar a dor de um servo do Senhor. Então a palavra de Deus, ela nunca vai suavizar, ela nunca vai disfarçar aquilo a qual nós estamos sujeitos a enfrentar e a passar na nossa vida. Mas a certeza a qual nós temos é que o Senhor é conosco em todos os tempos. O Senhor continua sendo bom, a sua lealdade, a sua bondade
a sua fidelidade dura para sempre. E é nesse cenário de absoluta desolação que vemos a reação de Jó. Ao mesmo tempo que chega esse cenário na vida dele, ele tem algumas atitudes. Alguns verbos deste versículo 20 vai destacar as suas atitudes. Ele rasgou seu manto, ele rapa a cabeça e ele prostra-se ao chão. Nós temos três verbos que destacam três ações de Jó: rasgar, raspar e prostrar. E temos mais um, que é o fundamental em toda essa história: e adorar. Em meio a três verbos que indicam o cenário triste, caótico, tem um verbo superior, que é no final do versículo: e Jó adorou ao Senhor. E Jó permaneceu adorando em meio às circunstâncias. Jó permaneceu fiel em meio aos caos que chegou em sua vida. E é algo profundamente verdadeiro e sincero da parte de Jó e do autor do texto. Vai nos mostrar que o sentimento de Jó ele é verdadeiro. Aqui em nenhum momento é tampado ou é ofuscado esse sentimento de Jó. O sentimento de Jó ele vem à tona e ele é o mais claro possível no texto. O texto faz questão de mostrar, ou melhor dizendo, todo esse livro de Jó faz questão de mostrar o seu sofrimento, as suas angústias, as suas dores e até mesmo a sua fidelidade ao Senhor. Então a gente aqui vai trabalhar nesse paradoxo da dor e da fidelidade, do caos e da alegria, da tristeza e da felicidade. Assim foi a vida de Jó e assim é a nossa vida. Muito obrigado, meu irmão. E como nós vamos adorar o Senhor, nós vamos nos manter firmes ao Senhor em meio às tribulações que nos cercam, que chega à nossa porta, seja material e não material, seja financeira, seja espiritual, seja a perda, o luto. Como que nós vamos se portar mediante ao Senhor? Porque Jó, no final, ele deu uma resposta. E essa resposta que tem que continuar nos nossos lábios. Mas eu vou guardar ela para junto quando encerrar essa mensagem. A Bíblia nos mostra, assim, que a fé não exige ausência de lágrimas. A fé, ela não exige ausência de lágrimas. A fé não exige ausência de questionamentos. A fé não existe as dúvidas. A fé, ela nos chama às vezes a duvidar nas circunstâncias da vida. Porque a fé é você acreditar naquilo que você não vê. É acreditar naquilo que você tem como algo precioso guardado em seu coração e que você acredita que está todo dia regendo a sua vida. A fé é você olhar e ter a certeza que por mais que você não veja, tem alguém que cuida de você. Então nós vamos ver que a fé, ela nos traz lágrimas, dúvidas, questionamentos, mas ela nos traz algo muito maior. E o que seria isso? A riqueza da confiança no Senhor. A fé ao mesmo tempo que ela nos traz lágrimas, dúvidas, questionamentos, ela nos fortifica, porque o Senhor tem esse caráter pedagógico em nossas provações, nos fortificar para que nós venhamos confiar mais nele, para que nós venhamos o adorar na beleza da sua santidade, para que nós venhamos crer nele em todas as circunstâncias, porque é muito fácil adorar o Senhor em momentos de bonança, é muito fácil adorar o Senhor no momento de vida, é muito fácil adorar o Senhor quando não temos enfermidades e temos saúde, é muito fácil adorar o Senhor quando o nosso casamento vai bem, é muito fácil adorar o Senhor quando a nossa vida financeira vai bem. E quando tudo isso não vai bem, como é que nós vamos lidar com as dores da perda, por mais que seja temporária, ou às vezes seja permanente, no caso de um luto? Já sentimos que tudo ao redor desmoronava e perguntamos: Deus,
por quê? Deus, por quê? Quem já se fez essa pergunta? Quem nunca chegou, chorou aos pés do Senhor e falou: Deus, por que eu mereço isso? Mas pararmos para pensar, nós não merecemos nada, mas ganhamos tudo em Cristo Jesus. Mas faz parte, porque mostra a nossa dependência de Deus. E nós falamos: Deus, por que eu estou passando isso? Porque nós aguardamos uma resposta. E a nossa resposta não tem que vir de autoajuda, a não ser da palavra do Senhor. A nossa resposta vem das Sagradas Escrituras. A nossa resposta vem daquilo que foi revelado através dos séculos pela vida de homens fiéis a Deus. Mas a gente se pergunta: Deus, por que isto está acontecendo comigo? João 16:33 vai dizer assim: Jesus, a saber, no mundo tereis aflições, mas o quê? Por quê? Eu venci o mundo. E tu vai vencer. Porque quem morre com Cristo, nova criatura é e ressuscita com Cristo. Então, se no mundo nós temos aflições, nós devemos nos alegrar, por mais que pareça um paradoxo, por mais que pareça contraditório, porque Cristo, ele sofreu aflições. Cristo, ele padeceu sem pecado, sem culpa, sem nenhuma mancha. Mas ele foi vitorioso e ele nos convida a desfrutar da sua vitória. Nós não merecíamos nada, mas nós recebemos tudo na cruz do Calvário. A fé nunca prometeu um caminho sem feridas. Quem nunca se feriu por circunstâncias externas e quem nunca se feriu em nome da fé cristã? Quem nunca se feriu pelo nome de Cristo? Quem nunca se feriu por uma congregação? Quem nunca se feriu exclusivamente pelo cristianismo? Não vai ser eu nem você, mas já diversos homens, e assim vai continuar, até que Cristo volte, que irá se ferir em nome do Evangelho. Mas nós temos que ter certeza que o único nome que vale a pena sofrer, o único nome que vale a pena se ferir, é o nome de Cristo. Porque o homem é falho, mas Jesus não, ele é perfeito em sua santidade. O salmista, em Salmos de número 34, versículo 19, vai dizer que muitas são as aflições do justo. O justo também sofre. Mas o que o Senhor faz? Além do bom ânimo, o Senhor vai dizer nos Salmos que Ele os livra de toda. Pode ser não agora, nesta vida, mas em Apocalipse, o Senhor, quando se revela a João, Ele fala que aquele que permanecer fiel até a última caminhada, até o último passe, até a linha de chegada, Ele lhe dará a coroa da vida e dos seus olhos enxugará toda a lágrima. Essa é a promessa do Senhor para a minha e para a sua vida. A promessa não é a ausência de dor, mas a presença de Deus dentro dela. A vida do cristão não é ausência de dor, mas é a presença de Deus dentro dela. É você estar no meio da tempestade, mas Jesus estender a mão e caminhar juntamente com você. Porque Jesus, basta uma palavra e Ele aquieta o mar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o autor e consumador da nossa fé. Este é o Cristo a qual nós devemos nos alegrar todos os dias. Este é o remidor das nossas almas. Este é o purificador dos nossos pecados. Quem é este? É Jesus. E é este que vai estar conosco. E é este que no final da nossa caminhada vai nos dar uma coroa de vida e não um sepulcro. Amém? Amém. O temor do Senhor, que é o começo da sabedoria. Se você quer ter uma sabedoria, tema o Senhor, tenha reverência pelo Senhor, respeita ao Senhor, obedeça a sua lei, os seus mandamentos e tenha uma vida de santidade. Por mais difícil que seja, por mais vacilante que nós sejamos, porque eu também sou, mas nós iremos caminhar tentando buscar a medida do varão perfeito que está em Cristo Jesus. E para isso é necessário uma vida de quebrantamento, uma vida de oração e uma vida de mergulho nas santas palavras do Senhor.
O marco, a qualidade da vida de Jó, foi isso, foi o temor ao Senhor. Foi essa sabedoria que ele teve, que em meio às aflições, ele se manteve temente a Deus, por mais que ele duvidasse, por mais que ele questionasse aquele momento, por mais que ele visse e que as pessoas ao redor vissem que ele era um homem reto, íntegro e justo, e o próprio Deus afirmou isso, ele não foi ausente de dor. Mas o Senhor estava com ele. Mas ele continuou com essa marca em sua vida, a marca de reverência e temor diante do Senhor. A fonte de sua vida e caráter foi a religião da aliança da fé no Cristo da promessa. A nossa verdadeira religião, e nós, sim, nós temos religião, nós somos religiosos. E qual é nossa religião? Nossa religião é estar aliançado com Cristo Jesus. A nossa religião é professar o Cristo das Escrituras. Carregar o nome de cristão é carregar uma vida com Cristo, a qual tomou da parte de Deus sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 vai dizer: mas vós sois deles. Em quem? Em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Se nós temos a Cristo, nós temos sabedoria, nós temos a justiça imputada pela obra do Calvário, nós somos santificados porque o seu Espírito habita em nós, e nós somos remidos porque uma vez por toda ele destronou Satanás na cruz do Calvário. E agora nós vamos entrar na nossa mensagem. Primeiro ponto, a vida íntegra de Jó. Versículo 1 ao versículo 5 vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus. E fazia o quê? E desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado o quê? 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Ele era um homem que tinha maior riqueza de sua época. Jó era considerado abençoado pela sua prosperidade. Entendia-se que Jó era próspero porque o Senhor estava com ele. E iam seus filhos e faziam banquetes em casas de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Jó tinha uma vida de alegria e celebração. Jó era um homem que todo mundo queria ser naquela época. Jó era um homem que estava em voga. Jó era um homem que tinha dinheiro, tinha família, tinha prosperidade, tinha a bênção do Senhor na vida dele. Era isso que o povo olhava. Mas na antiga aliança, na antiga dispensação, era assim que se tratava o povo de Deus, debaixo de bênção e debaixo de maldição. Seguia os mandamentos do Senhor, bênção. Não seguia os mandamentos do Senhor, maldição. Isso na antiga aliança. Agora nós temos uma nova administração em Cristo Jesus, aonde não repousa mais maldição sobre nós, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar. E se hoje nós passamos alguma coisa, nós devemos sentir, mas entender que nós somos muito mais abençoados, porque não há maldição para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma ou qualquer condenação que paira sobre a nossa vida. Versículo 5, sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. Jó, ele era um homem que santificava a sua família. Jó era um homem que instruía a sua família na palavra do Senhor. Jó era um homem temente ao Senhor. Jó fazia o seu papel de sacerdote do lar.
Jó, ele cuidava dos seus. E oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó oferecia sacrifícios a Deus conforme cada filho que ele tinha. Ele não deixava passar nenhum sequer, mas ele agradava a Deus com todos os sacrifícios que ele fazia em prol da vida dos seus filhos. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ou seja, externamente, olhava-se para a vida de Jó, olhava-se para a vida dos seus filhos, ninguém via pecado, via a família perfeita do Senhor. Mas internamente Jó reconhecia que havia pecado interno em seu coração. Às vezes, não vai parecer que nós temos pecado algum. Às vezes nós iremos olhar para uma pessoa e ver que essa pessoa realmente é temente ao Senhor. É difícil ver pecado externo na vida dela. E que seja assim, pois esse é o testemunho do cristão, que externamente também deve evidenciar o quê? Aquilo que internamente está dentro dele. Nós só externamos aquilo que é interno a nós. Mas nós também devemos entender que ao mesmo tempo que nós somos justos, nós somos pecador. Então nós devemos tomar muito cuidado com os desejos e anseios do nosso coração. Uz, terra natal de Jó, ficava a leste de Canaã, perto das fronteiras do deserto que separava os braços de leste e oeste da crescente fértil. Era uma região de cidades, fazendas e rebanhos migrantes. Jó é descrito como reto e íntegro, mas não significa perfeição e sem pecado. Mas uma coisa ele tinha: fidelidade e temor de Deus. Observava-se que a integridade de Jó se manifestava na vida externa, na vida prática, aonde? No lar, nos negócios e na administração dos seus rebanhos. Toda a vida de Jó era regida através da palavra do Senhor, através dos seus mandamentos, seja estabelecido no seu consciente, seja passado oralmente. Jó, ele seguia a palavra do Senhor, não só meramente para culto, mas também seja para contrato, trazendo para os nossos dias atuais. O culto de Jó era prestado no seu trabalho, o culto de Jó era prestado na sua família, o culto de Jó era prestado na sua vida financeira. Nós temos um grande defeito que vem por conta do pecado, que é colocar Deus em algumas áreas da nossa vida e tirar Ele de outras. Mas nós devemos fazer como Jó, colocar Deus em todas as áreas da nossa vida. Observa-se que a integridade de Jó era manifesta na prática, no lar, nos negócios e na administração dos seus rebanhos. Ele não era apenas um formalista religioso. Jó, ele não era alguém que formalmente se parecia, mas ele vivia aquilo que ele parecia. Jó, além dele parecer um grande homem de Deus, internamente ele era um homem de Deus. Porque nem todos que se dizem israelita são de Israel. Nem todos que se dizem cristão são realmente cristão, pois o fruto nasce da mudança do nosso coração. Mas ele era alguém também que conhecia a raiz do pecado no coração humano. Assim que nós devemos reconhecer que nós somos pecador e que nós somos falhos. Mas Jó, ele tinha um esforço. Jó, ele tinha uma luta. Esforçava por viver segundo a vontade de Deus. Nosso chamado é reconhecer o nosso pecado e viver segundo a vontade de Deus. Por mais difícil que pareça, mas essa é a luta que nós iremos levar até o último dia da nossa vida. Jó, capítulo 7, versículo 20, vai dizer assim, quando ele reconhece seu pecado: se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti. Senhor, eu virei um alvo da sua santa ira, da sua santa justiça, para que mim mesmo me seja pesado. Ele reconhece o seu pecado,
Mas ele pergunta: Senhor, por que eu estou passando isso? Porque eu virei alvo da sua santa justiça. Eu sei que eu sou pecador, mas o que eu te fiz? Jó, ele sabia que por mais que seu coração era pecaminoso, não tinha tal motivo para ele passar por toda essa provação. Mas Jó morreu sem saber que essa provação, porque se nós lermos o livro inteiro, o Senhor não revelou a ele o porquê dele ter passado aquilo. A gente pode morrer sem ter muitas coisas reveladas em nossa vida. Muitos sofrimentos, muitas angústias, nós iremos morrer e nós não iremos saber por que passamos aquilo. E assim foi na vida de Jó. Jó, até o final, continuou fiel ao Senhor, louvou ao Senhor nos últimos capítulos, reconheceu que ele só ouvia falar, mas agora ele via. Mas ele não entendeu o motivo da sua aprovação. Ele não entendeu o motivo do seu luto. Ele não entendeu o motivo da sua perda. Ele não entendeu o motivo da sua vida financeira ter despencado. Mas ele entendeu que o Senhor era com ele em todos esses momentos. Mesmo diante das dificuldades da vida, depois da queda, Jó prosperava sobre a bênção divina, demonstrando que Deus honra a fidelidade dos seus servos. Deus honra, sim, a nossa fidelidade com Ele. Seja material ou seja não material, mas Deus irá nos honrar. Ou seja, já somos honrados com a morte e ressurreição de Cristo. Mesmo quando enfrentamos limitação humana. Jó enfrentou limitação humana, ele não podia fazer nada. Ele não podia ressuscitar seus filhos. Ele, doente, passando caco de cera em sua pele, ele não poderia fazer nada. Teve que ficar afastado de tudo e de todos, porque ele estava doente. Mas ele continuou firme ao Senhor. Em nossas limitações, o Senhor sempre nos surpreende. E uma reflexão que eu faço: nós buscamos ser íntegros apenas em público ou também em nossos corações? Nós buscamos ser íntegro em público ou também em nossos corações? Nós buscamos realmente viver aquilo que confessamos? Nós realmente buscamos viver a santidade que nós proferimos? Até mesmo nós que subimos ao púlpito, será que nós estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor? Essa reflexão não é somente para a igreja que ouve, mas é até mesmo para o pastor ou aquele que está ministrando a palavra. Nós vivemos de acordo com a fé que nós professamos? Nós vivemos de acordo com o Cristo ressurreto que nós damos como esperança e fé para as outras pessoas? Será que nós temos vivido também em nosso coração? Versículo 6, a prova de Jó. Jó, ele foi provado. Vamos ler. Versículo 6 vai dizer assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também Satanás entre eles. Os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, mas o que Satanás estava fazendo lá perante ao Senhor? Satanás estava lá com o papel de acusador, de promotor. Até que chegou um ponto em que Cristo veio, cumpriu o seu papel e destronou esse promotor. Se nós temos um acusador, hoje nós temos um advogado. E nosso advogado é Cristo, como fala o apóstolo João em suas cartas. O adversário questionou a integridade de Jó. O adversário questionou a integridade, a fidelidade, a retidão da vida de Jó. Satanás questionou a sua piedade. Satanás questionou os seus desejos em seu coração. Satanás questionou dizendo que tudo que ele fazia para agradar o Senhor era fruto da bonança que o Senhor dava em sua vida. Então ele colocou um cheque perante ao Senhor: tira tudo dele, para ver se ele vai continuar te adorando. Tira os recursos materiais dele, tira a prosperidade dele, ver se Jó vai continuar fiel ao Senhor. Mas nós podemos ver que Satanás acusou Jó e permitiu o Senhor que Satanás tocasse na vida dele também, mas não permitiu a sua morte.
Deus permitiu que Satanás levasse seus bens, seus filhos e sua saúde, para mostrar a Satanás que era Deus que estava governando a vida de Jó. Ao mesmo tempo que Satanás teve um gosto peculiar de ver aquele homem sofrer, o Senhor, em caráter pedagógico, mostrou que o sofrimento era para amadurecimento de Jó também. Porque Jó, no final, ele mesmo disse que só ouvia falar, mas agora ele vê o Senhor. Ou seja, as provações que nós passamos, que Deus permite, as tentações que Satanás faz em nossa vida, está debaixo da soberania de Deus. Satanás é como um cachorro em uma coleira, ele só vai até onde o Senhor permite. E assim foi na vida de Jó, mas o Senhor o sustentou e mostrou a Satanás que ele não poderia fazer nada além do que o próprio Deus permitia. Ele estava subjugado pela autoridade de Deus. Ele buscava provar que a fidelidade não depende de bênçãos materiais. Jó permaneceu firme, provando que é possível servir a Deus, abre aspas, em vão. O que seria servir a Deus em vão? Isto é, mesmo sem benefícios imediatos, o sofrimento de Jó tinha um propósito superior, torná-lo um testemunho vivo do poder e da sabedoria de Deus, modelo da verdadeira sabedoria humana. A sabedoria de Deus é a verdadeira sabedoria humana. Que nós possamos buscar essa verdadeira sabedoria. E aqui nós temos um desafio de Satanás contra a soberania de Deus. Assim como no Éden, Satanás desacreditou a Deus diante do homem. Satanás novamente coloca em xeque a fidelidade do homem perante ao Senhor. Aqui ele desacredita o homem diante de Deus. E a técnica continua a mesma. Satanás, até os dias de hoje, através dos falsos ensinos, através dos falsos profetas, eles invertem a palavra de Deus. Eles trocam a palavra de Deus. Eles mudam o caráter da palavra de Deus. Eles fazem até parecer bonito, mas no final é morte e destruição. Começa com uma pergunta insinuante e depois contradiz a palavra divina. Parece bonita no início, mas no final ela está indo contra o próprio Deus. Satanás afirma que Jó perde sua prosperidade, sua fidelidade, e ele iria desmoronar. Deus, em sua soberania, permite o desafio, demonstrando que ele controla até mesmo os testes mais difíceis da nossa existência, da nossa vida. O livro de Jó não tem intenção primordial de responder sequer uma pergunta. E qual seria a pergunta que o livro de Jó busca a responder e o Senhor não está preocupado em responder? Por que sofrem os justos? Por que sofrem os justos? Qual é o motivo do sofrimento daqueles que estão em Cristo Jesus? Mas de mostrar que a verdadeira sabedoria consiste em permanecer fiel ao Criador, mesmo quando tudo parece perdido. O propósito de Deus não é responder porque o justo sofre, mas mostrar a fidelidade do justo diante de Deus. Assim, Jó se torna um exemplo de consagração absoluta do ser humano. Um homem que teme e serve ao Senhor, mesmo quando o mundo ao seu redor desmorona. Jó se torna um exemplo para mim e para você. Jó, poderíamos dizer que ele tipifica a Cristo, que tudo sofreu, mas se manteve obediente a Deus. Só que Cristo, ele foi perfeito. Nenhum questionamento, nenhuma palavra ele levantou contra o Senhor. E a pergunta que eu faço a mim e a você: e se tudo fosse tirado de você hoje, você continuaria confiando? E se tudo fosse tirado de você hoje, você continuaria confiando que o Senhor é contigo? Se aquilo a qual você tem mais apego em sua vida, erroneamente, porque nós temos mania de se apegar às coisas materiais, nós temos mania também de se apegar às pessoas, nós temos mania de se apegar a quem a gente ama, isso é normal, mas a gente tem que estar mais apegado com Deus.
Porque às vezes quem mais a gente ama pode ir embora. E somente Deus vai continuar em nossa vida. Às vezes seja um parceiro, às vezes seja um filho, às vezes seja uma mãe, seja um pai. Às vezes a pessoa que faz um sentido na nossa vida, ela pode ir embora. Por isso que nós temos que buscar o sentido perfeito da vida, que é o Senhor. Porque é Ele que nos vai dar sustento em todos esses momentos de perda, tristeza, e o luto ficará em alegria. Porque um dia, aqueles que morreram com Cristo irão ressuscitar, e nós os encontraremos em alegria, sem choro, mas vestidos com vestes brancas, purificados e lavados e remidos com o sangue de Cristo. E nós iremos dar aquele abraço que um dia foi momento de choro e de luto no fundo das nossas almas. Essa é a esperança de crer em quem a gente não vê, mas é ter a certeza de que Ele está guiando os nossos passos. Nesse mundo caótico, nesse mundo de destruição, de tentação, provação, o Senhor é conosco, o Senhor continua conosco. E o que Ele requer de nós é fidelidade, pois um dia Ele vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos, toda a tristeza do nosso peito e toda a dor do nosso coração. E por último, a fidelidade de Jó. Versículo 20, como nós lemos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Que nós possamos também rasgar o nosso manto, que nós possamos nos se prostrar ao chão, rapar a nossa cabeça, mas em última instância, no mais terrível momento da nossa vida, que nós possamos adorar o Senhor. Ao rasgar o manto e rapar a cabeça, Jó realiza gestos antigos de luto. Esses sinais mostram que o sofrimento é real e profundo. O sofrimento, ele bate no mais profundo da nossa alma. A fé bíblica não nos convida a ignorar a dor, nem fingir que ela não existe. Pelo contrário, ela nos ensina a apresentar a nossa dor ao Senhor. Quando a dor bate em nossa porta, é porque o Senhor está nos convidando ir até Ele. O Senhor está convidando nós termos uma fé mais firme aos seus pés. A fé verdadeira não endurece o coração. Se em meio às lutas, dificuldades, você ainda continua crendo no Senhor, tenha certeza que Ele é contigo, porque a sua fé é genuína em Cristo Jesus, porque o seu coração não se tornou contrário ao Senhor, não se endureceu contra o Senhor, mas abre o coração diante de Deus e rasga perante a Ele. E no entanto, Jó não permanece somente no lamento, ele se prostra, ele adora. Jó não compreende o que está acontecendo, ele não recebe explicações, mas ele sabe quem é Deus. A sua adoração não nasce da certeza de que tudo acabará bem, como muitos prometem, que nesta terra nós iremos comer o melhor deste fruto, e nem sempre vai ser assim. Às vezes nós iremos comer a dor de um luto, às vezes nós iremos beber o sangue de uma perda, às vezes nós iremos sentir a dor mais profunda da nossa alma. Mas nós temos que ter uma certeza de que Deus continua sendo Deus e digno de confiança. Porque Jó, no capítulo 13, no versículo 15, ele diz: mais tarde, Jó dirá: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que o Senhor um dia, e Ele vai voltar para nos buscar, e que se a gente não estiver aqui, nós estaremos esperando nele eternamente. É uma adoração que surge de um relacionamento sustentado pela confiança. Esse é o trabalho da igreja, levar os seus membros a confiança na palavra de Deus. Não adianta eu ir nas suas emoções, no seu ego, na nossa vaidade. Você sair daqui feliz e cantando por essa mensagem, mas que nós possamos sair daqui cantando e felizes porque o Evangelho foi pregado, porque é isso que dá sustento e confiança nos dias de incredulidade da nossa vida. A tradição também reflete sobre isso. Para Santo Agostinho, Jó representa aquele que pode chorar e crer ao mesmo tempo. A dor não destrói a sua fé, mas ela purifica. A dor tem capacidade de purificar a nossa vida. João Calvino observa que Jó se curva diante da soberania de Deus. Ele não entende, mas se submete.
A fé para João Calvino é um ato deliberado de se entregar-se a Deus em todas as circunstâncias. Martinho Lutero vê como exemplo da fé que luta. Jó sofre, fala, questiona, mas continua diante de Deus. Lutero dizia que a fé não é um silêncio absoluto, mas é um apego constante e eterno ao Senhor. Essa experiência não é única nas Sagradas Escrituras. Abraão sobe o monte para sacrificar o seu filho, amando do Senhor, Isaque, em Gênesis 22, adorando a Deus, e no meio da provação o Senhor envia a sua providência. Davi chora e louva nos Salmos. O próprio Jesus chorou no Getsêmani, no jardim, transpirava sangue da dor profunda que era, naquele momento da cruz, saber que o seu pai iria virar as costas para ele, que ele ia se fazer maldição, mesmo ele sabendo que seu propósito era esse. Ele fala: Senhor, isso é muito pesado. Pai, mesmo eu sendo homem, mas também sendo Deus, isso é muito pesado. Afasta de mim este cálice. Mas de tudo, faça a sua vontade. Que em meio à dor nós possamos falar: Senhor, faça a sua vontade em minha vida, na vida dos meus irmãos. A adoração também nasce em noites escuras. Para terminarmos, para a nossa vida isso significa que não precisamos fingir força diante de Deus. Não precisamos mostrar que nós somos fortes para Deus. Nós devemos mostrar que nós somos fracos, frágeis e dependemos do Teu amor e da Tua graça. Ele nos acolhe sinceramente, Ele guarda as nossas lágrimas. Significa também que a adoração não depende das circunstâncias melhores da nossa vida. As nossas adorações têm que ser em dias bons e em dias ruins. Deus continua sendo Deus quando as coisas dão certo e quando tudo parece ruir, quando tudo parece desmoronar na nossa vida, assim como Jó passou. Ainda que tudo isso aconteça, ainda que tudo isso venha sobre a nossa vida, não seremos abandonados. Como o apóstolo Paulo fala: nada nos separará do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus. Se você tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, pode ter certeza que você é totalmente amado por Deus. E nada, nem dúvida, nem questionamento, nem dor, nem sofrimento irá te separar de um dia ser acolhido pelo Pai Celestial. E eu termino aqui. Jó deixou um ensinamento para nós. Jó nos ensina uma adoração que nasce num vale de lágrimas, na dor da sua alma. Não uma adoração triunfalista de mérito, porque nós não temos mérito nenhum, mas uma adoração humilde, frágil e sustentada pela fé. A fé que se ajoelha, mesmo quando o coração pesa. Mesmo quando o nosso coração pesa, o nosso chamado é se prostrar diante do Senhor. E vamos ficar de pé? Eu vou ler o versículo que eu deixei para o final, para nós juntos sairmos daqui ruminando, refletindo sobre quem é o Senhor da nossa vida e quem somos nós em meio à provação. Versículo 21, vamos ler junto? Versículo 21, vamos lá? E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. Seja a vida financeira, seja a vida se tratando de entes queridos, amigos queridos, seja a nossa própria vida, seja as nossas dores, seja o nosso luto, seja as nossas doenças. É o Senhor que dá, é o Senhor que tira. É Ele que permite todas as coisas, mas tudo em caráter pedagógico e de purificação da nossa vida. Que nós possamos no final da nossa caminhada, do nosso dia, falar: bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos hoje sair daqui falando assim: bendito seja o nome do Senhor, que em todas as circunstâncias Ele continua bendito. Nós éramos malditos, mas em Cristo nós se tornamos benditos, em nome do Senhor. Vamos a um louvor e depois uma oração.
És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Agora vamos fazer uma oração. Não é uma oração de ato profético, o maior ato profético já foi feito, que foi na cruz e a pregação da palavra de Deus neste local. Mas vamos junto colocar a mão em nosso coração e orarmos um pelos outros, orar por nós mesmos, pela nossa família, pelas nossas dores, que nós somos chamados a isso, a oração, a intercessão. Então vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigado, porque antigamente nós só ouvíamos falar do Senhor. Quando nós estávamos ainda em pecado, em trevas, as pessoas falavam de Ti para nós e nosso coração era endurecido, o nosso coração era amargo e triste. Mas quando o Senhor entrou em nossa vida, o Senhor amoleceu e tornou o nosso coração doce como mel, porque é o Senhor que reina e governa nele com seu cetro de justiça. Senhor, agora nós vemos o Senhor através da Tua palavra, nós sentimos o Senhor através do Teu Espírito que habita em nós. Senhor, que nós possamos permanecer fiel diante de Ti, mediante as circunstâncias da nossa vida. Senhor, nos ajude a suportar o luto, nos ajude a suportar o peso da perda, o peso da separação, o peso da escassez, o peso das adversidades que vêm contra a nossa vida. Queremos sair daqui convicto que o Senhor é conosco, que o Senhor nos prova, assim como o ouro de Ofir, que passa por um grande processo para ser lapidado, para ser glorificado. Aquele ouro a qual ele passa por esse processo é doloroso, mas ele vira uma joia, ele se torna brilhoso, ele se torna prazeroso para Ti. Senhor, venha nos purificar. Senhor, venha exaltar o Seu nome em nossas vidas. Nós também pedimos a Ti, Senhor, assim como Teu Filho, se possível, afasta de nós as dores, as perdas, os lutos, a escassez, mas todavia, entretanto, seja feita a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nos ajude a suportar as angústias e a dor dos vales de lágrimas da nossa vida, mas nos permite também viver um tempo de refrigério, viver um tempo de bonança, de alegria em Sua presença. Nos ajude a ser fiel a Ti e obediente, como o Cordeiro que foi Cristo, que caminhou naquele vale, que caminhou naquela via dolorosa. Nos ajude a caminhar na via dolorosa desta vida. Nos ajude a chegar no final carregando a nossa cruz e ser glorificado em Cristo Jesus. Que nós possamos sair daqui deste culto, sair alegre, não com peso, não com tristeza, porque nós bem sabemos que o Senhor é conosco, que nós fomos escolhidos para Ti. A maior mensagem triunfalista é falar do Cristo ressurreto, aquele que veio, morreu e ressuscitou. A mensagem de maior alegria é falar dos feitos do Senhor. A maior alegria de vir ao culto é saber que nós servimos a um Deus vivo. A maior alegria não é luzes, não é a capacidade de pregação, não é a eloquência, não é a performance, mas é pregar o Cristo ressurreto.
Nos dê, Senhor, esse vigor. Ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada. Essa é a minha oração, juntamente com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.